pátria que me pariu? Quem foi a pátria que me pariu? Olha o nível. Como é que isso chegou nas universidades? Como é que isso está se espalhando tanto por aí? Em um ano apenas, Jorge Soros despejou mais de 100 milhões de reais nas ONGs brasileiras. Só nas ONGs brasileiras. 100 milhões de reais em um ano. O imitador de focas levou uma parcela. Nos Estados Unidos nem se fala. O Soros financia Antifa, Black Bloc, Black Lives Matter, tudo que é radicalismo marxista, para subverter os valores e implodir os pilares da sociedade. É o que ele quer. E os mesmos que estão repetindo, feito papagaios, às vezes sem nem se dar conta, aquilo que o Soros manda, são os mesmos que acusam o Elon Musk de imperialista, um americano querendo nos dizer o que fazer, querendo confrontar as nossas leis, o poder judiciário brasileiro, afetando a nossa soberania nacional. Tudo que o cara fez foi comprar uma plataforma e dizer: aqui eu não vou cumprir leis ilegais. Liberdade de expressão é para todos. Para o imitador de focas e para o Alan dos Santos. Eu não vou ser o Ministério da Verdade. Eu não vou me arrogar isso. Ou seja, está defendendo a liberdade. Os censores autoritários da esquerda chamam a isso de fascismo. Nunca houve um movimento fascista pró-liberdade de expressão na história, como o próprio esquerdista Glenn Greenwald pontuou. Ao contrário, todos os fascistas foram defensores da censura, exatamente como o imitador de focas e os petistas. Então eles reclamam do Elon Musk, que está apenas defendendo a liberdade de expressão de todos, inclusive daqueles que ficam demonizando o próprio Musk na plataforma do Musk, enquanto que recebem dinheiro do Jorge Soros. Bom, enquanto isso, os Estados Unidos aprovam 90 bilhões de dólares em projetos separados para ajudar Taiwan, Israel e Ucrânia, e o Guga Chakra não gosta. Oi, Guga, tudo bom? O mundo tá mais suave, agora que o Trump malvado saiu, ficou suave o mundo, né? Afeganistão, Ucrânia com a Rússia, Oriente Médio, tá tudo suave, né? Pois bem, ele diz que para a guerra os Estados Unidos sempre têm dinheiro, quer dizer, o anti-americanismo esquerdaloide dele fala mais alto aqui, né? Ele está criticando o próprio governo Biden, ignorando que foi um projeto bipartidário. Ele está alinhado com algumas franjas nacionalistas do movimento do Trump, do MAGA, tipo o Tucker Carlson, que está muito esquisito, elogiando a Rússia, demonizando os Estados Unidos, tá esquisito. Mas o Guga Chakra está mais perto dessa turma anti-americana infantiloide do que dos próprios democratas mainstream. A ajuda financeira aos aliados do Ocidente a ajuda foi aprovada de forma bipartidária, repito. E o Guga está reclamando que para isso tem dinheiro, mas para causa ambientalista não. Talvez porque para salvar o planeta, de fato, seja mais importante armar a Ucrânia, Israel e Taiwan do que dar dinheiro pro Al Gore ou pro André Trigueiro comer larva de mosca. Talvez porque quando tiram as crianças da sala e entram os adultos, é preciso, na geopolítica, falar grosso e ter uma ameaça crível de ação. O mundo não está mais suave, como previu o Café com Leite Guga Chakra, exatamente porque o Guga Chakra é café com leite e tem uma retórica banana de vamos sentar numa mesa e dialogar. Vamos todos ficar de mãos dadas, cantar Imagine, soltar bolhas de sabão e tudo ficará bem. Enquanto que na prática, os inimigos da liberdade, o regime iraniano, dos ayatolás malucos, xiitas, o Xi Jinping, que desde Mao Tse Tung, ninguém na China, há 72 anos de ditadura, acumulava tanto poder e quer usar para o mal. Essa turma fica mais animada quando enxerga um Guga Chakra, um Chamberlain, um Joe Biden no comando dos Estados Unidos, o líder
do Ocidente, o xerife, de certa forma, do mundo livre. Por falar em isentões, né? Em bananas, tipo o Guga Chakra, oi Guga, a gente pensa também no Luciano Huck, né? Aquele que andou gravando um vídeo dizendo: sou isentão com orgulho. Por que querem que você chute só com uma perna? Por que não pode chutar com as duas pernas, ser ambidestro? Porque quem vem com esse discursinho banana, normalmente chuta só com a esquerda, pula só com a esquerda, que nem o Saci Pererê, e vota só na esquerda, que nem o Luciano Huck, que fez o L e faria 1000 vezes mais. Luciano Huck doa 100 mil reais para o Partido Socialista Brasileiro, para Tabata Amaral. Mas é um cara sem esses preconceitos ideológicos. Por que ser de direita ou esquerda? Não é só porque eu apoio a esquerda o tempo todo e demonizo a direita que eu sou alguém de esquerda. Eu sou um cara sem essas picuinhas, eu estou acima das brigas partidárias e ideológicas. Mas, por um acaso, eu estou sempre para a esquerda. Inclusive a mais radical de todas, os socialistas. E demonizando os bolsonaristas, os conservadores, mas é porque eu sou um tucano gente boa, gente. Sou bacana, você não vê o meu programa? Como eu dou dinheiro para pobre, para ficar milionário e comprar iate e helicóptero e jatinho financiado pelo BNDES? Então, eu sou o máximo, né? Essa é a cara do Luciano Huck e dos isentões em geral. Veja, eu sei que a gente vai precisar dos isentões, eventualmente, mas é preciso separar o joio do trigo. Essa postagem do Felipe Sabará é muito boa por isso. Isentão arrependido não é problema. Se o cara se arrependeu, pediu desculpas, reconheceu o erro e tá do nosso lado, tipo Deltan Dallagnol, tá bom. A gente vai até desconfiar dos interesses eleitorais lá dele. Tá disputando talvez com Paulo Martins, que é muito mais coerente no conservadorismo. Mas tudo bem, bem-vindo ao time. Agora, pedir desculpas e vida que segue. Mas e quando não pediu desculpas? E quando é traíra, oportunista? Chamava Bolsonaro e todos nós de extremistas, se juntaram ao que há de pior na política, deram as mãos ao PSOL, ao PT, e agora vem pagar de sou de direita, defensor da liberdade, um verdadeiro verdadeiro liberal. Tipo um MBL da vida. Não, aí tem que mandar pro raio que o parta, né? Não tem acordo, não tem união possível com essa gente. Porque eles são desprovidos de princípios. E aí a gente chega no assunto principal. Após ser chamado de excrementíssimo, Arthur Lira denuncia Felipe Neto por injúria. Primeiro ponto a observar, foi tema da minha coluna na Gazeta do Povo, é o caminho certo. Crime contra a honra tem o devido processo legal. Calúnia, injúria, difamação, a vítima ofendida aciona, vai haver um processo e, se for punido, provavelmente é punição pecuniária. É pagar danos morais. Prisão para ofensa, só se chamar de excrementíssimo certo ministro do Supremo. Aqui começa toda a diferença já, que eles insistem em fingir que não entendem. Alguns são burros mesmo. O cara que acredita no Felipe Neto tem que ser burrinho. O Arthur Lira está errado, porém, nesse aspecto. Não é liberdade de expressão, é ser mal educado. O próprio André Marsiglia colocou os pingos nos is aqui. A liberdade de expressão, ao contrário do que diz o Arthur Lira e o Barroso, não pressupõe regra de etiqueta e boa educação. Isso é uma falácia. Então só pode ser livre para falar quem é educado? Que papo é esse? Que história é essa? Que liberdade de expressão é essa? Tão seletiva, refinada e, cá entre nós, administrada por uma elite que se julga muito refinada e educada. Porque quem é que vai ser o juiz da educação? Eu defendo, sempre defendi e vou continuar defendendo o direito dos nécios expressarem suas estultices, dos toscos manifestarem sua tosquice. A liberdade de expressão não é apenas para pessoas refinadas, educadas, civilizadas e que dizem aquilo que a gente concorda. Defender isso não é defender liberdade de expressão, é defender o coro, a minha bela voz.
Olha como eu defendo a liberdade de expressão. Alô, 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 alô. Olha que lindo. Se ele começar vendido, entrou no crime contra a honra. Tem um devido processo. Eu vou meter um processo nele, como eu meti 16 processos em quem disse que eu fiz apologia ao estupro. E o juiz agora está encrencando aí com um detalhe, né? Que uma das turminhas aí dos réus, a turma da Verinha, né? Aquela que pedia ajuda aos universitários para me atacar nas redes sociais, disse que, é um parêntese só, né? Mas disse que eu não estou no Brasil, então eu preciso colocar caução financeira no processo. Mas a minha conta está bloqueada! Hello, Alexandre! Libera minhas contas bancárias, que tem uma bela grana congelada, que nem a Revista Oeste outro dia fez uma reportagem, 500 mil reais do Daniel Silveira congelados. O meu não é diferente, não. São meses de trabalho. Eu ganhava direitinho na Jovem Pan, eu dava audiência. E não era só Jovem Pan, Gazeta, um monte de coisa. Eu trabalho para burro. Tinha lá meses de trabalho acumulado. Então libera que eu faço o depósito. Mas o juiz não está querendo muito ouvir isso. Vamos voltar ao assunto da liberdade de expressão, então. Pró-censura, autoritário, Felipe Neto defende direito à opinião após ser denunciado por injúria. É sempre aquela história, né? O autoritário, o censor e o isentão só começam a ficar incomodados quando a água da censura bate no seu bumbum guloso, no bumbum limpinho. Aí fala, não pode. E claro, vão tentar sempre inverter as coisas e criar um duplo padrão. Eles têm o salvo-conduto e os outros não. Arthur Lira põe em xeque a liberdade de expressão, diz o Ricardo Noblat, que defende os censores. E o Felipe Neto reproduz. É exatamente isso. Uma crítica satírica com trocadilho não pode ser comparada com crime de ódio e atentado contra a democracia. Ah, brilhante, brilhante. E quem define isso? Você. Então, perguntinha. Se eu chamar certo ministro do Supremo de excrementíssimo, é uma crítica satírica com trocadilho ou um ataque às instituições e à democracia? Porque tem gente censurada, Felipe Neto, e até presa, por isso. Por isso. Então não venha com esse papinho de que a diferença é que você fez uma brincadeira e os bolsonaristas usam o discurso de ódio para atentar contra a democracia. Isso é uma narrativa patética. Eu sei que é o que vocês usam. E toda a narrativa e todo o discurso de vocês depende dessa premissa. Nós somos do bem, eles são fascistas e do mal. Logo, nós temos o direito de usar todos os instrumentos contra eles, porque nós podemos destilar ódio, nós podemos até mesmo desejar a morte do Bolsonaro, como fez Hélio Schwartzman na Folha. Nós podemos jogar futebol com a réplica da cabeça do Bolsonaro à guisa de pelota. Liberdade de expressão. Crítica jocosa. Mas se fizer isso com Alexandre de Moraes, aí é um atentado, claro, contra a democracia. Porque nós somos bolsonaristas, fascistas, ameaçadores. Toda a narrativa deles depende disso. Dessa premissa falaciosa, que vem desde Herbert Marcuse, que o imitador de focas sequer sabe quem é. Ele não sabe quem é Herbert Marcuse, mas ele é uma marionete dos marcusianos. Imita foca e repete a ladainha da escola de Frankfurt, que ele não conhece.